Nova Gol, novos tempos no ar. Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Segunda-feira, 15 de julho de 2019. Eu sou Marilis Pereira Jorge e este é o Segunda Chamada. Hoje com Mara Luque, Pedro Doria, Lúcia Guimarães, correspondente da revista Veja em Nova York, e o cientista político Carlos Pereira. O programa hoje está muito religioso. A reforma da Previdência, aleluia, parece que agora vai. Mas talvez custe o martírio de Tabata Amaral. Será que os partidos estão perdendo a relevância? O milagre do rapaz que fritava hambúrguer e está concorrendo a uma vaga de embaixador. Quando Deus é pai e seu pai é presidente, ninguém te segura. Lá nos Estados Unidos só se fala em eleição. Donald Trump, que se acha o ungido, já tem certeza da reeleição. Será? Quem é essa gente que perdeu a fé nas vacinas? E como isso nos afeta? E se benze aí que o arsenal nuclear da Rússia, além de poderoso, é abençoado. Não acredita? Então fica por aqui que o Segunda Chamada está começando. O PDT, partido de Ciro Gomes, tem 27 deputados. 8 deles votaram a favor da reforma da Previdência semana passada, contra a orientação do partido. Você sabe o nome dos 8? Provavelmente não, mas certeza que sabe o nome de uma delas, Tabata Amaral. A Tabata faz parte do Acredito, um movimento de renovação política que reúne gente de vários partidos. Movimentos como esse, o Renova Brasil, o MBL, o Livres e outros, fizeram na última eleição 29 deputados e 4 senadores. Carlos, e aí? É uma tendência ter cada vez mais políticos fiéis aos movimentos e menos aos partidos? Isso é um bom ponto, porque em regimes presidencialistas como o Brasil, partidos políticos tendem a não ser muito fortes, né? Quer dizer, os partidos são nacionais, mas não tem um perfil ideológico muito bem definido e disciplina partidária não é muito forte. Nós temos na história do Brasil, não é agora, vários exemplos de membros de partidos, inclusive do PT, falar em reforma da Previdência, no passado, um grupo considerável de parlamentares foram expulsos do PT porque votaram a favor da orientação do partido. Então, eu acho que isso não é um fenômeno de agora. É um fenômeno... Contra a orientação do partido? Sim, contra a orientação do partido. E por isso foram punidos. Eu acho que isso faz parte de um regime político presidencialista multipartidário, em que os partidos políticos não são forma de agregação ideológica, mas forma de estratégia de sobrevivência eleitoral. No Brasil, os partidos eles não têm uma disciplina, não têm uma hierarquia tão forte, não têm mecanismos muito claros de punição diante do dissenso. Então, é esperado esse tipo de comportamento. Os partidos são amorfos ideologicamente, na sua grande maioria, com raras exceções. E eu não vejo isso necessariamente como um problema, dado a própria estrutura do sistema político brasileiro. O presidente não sai das urnas com maioria de cadeiras dentro do parlamento. Então, se os partidos fossem muito ideologicamente orientados, o presidente teria mais dificuldade de governabilidade. Graças a essas potenciais infidelidades partidárias, que agendas de reforma, como, por exemplo, a reforma da Previdência que foi aprovada na Câmara, elas têm condições de serem aprovadas em função dessa infidelidade. Um outro caso interessante, para não delongar muito, é os Estados Unidos. Tem autores nos Estados Unidos que dizem que o sistema político americano não quebra justamente porque os partidos políticos também têm dissensos na margem. É bem verdade que menos do que aqui, mas tanto republicanos em votações limite, como democratas em votações limite, não seguem a orientação partidária. Então, e principalmente numa situação que a literatura chama de governo dividido, ou seja, quando o partido do presidente nos Estados Unidos não tem maioria de cadeiras dentro de uma das casas no legislativo. Quando acontece isso, para que o presidente governe, ele precisa de infidelidade do partido que lhe faz oposição. Então, isso normalmente acontece graças a essas infidelidades que o sistema não quebra e que o presidencialismo continua existindo. Mas só com exceção dos últimos 2 anos em que o Partido Republicano
está exilando todo mundo que não é a favor do presidente. Eles estão, inclusive, vários desistiram de concorrer à reeleição. Isso é um ótimo ponto. Em novembro. Hoje em dia, o Partido Republicano é o partido do presidente Trump. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esses movimentos, eles têm gente de todos os espectros políticos. A ideia é formar novas lideranças, formar pessoas que, né, entrem na política o Renova, que com uma mentalidade diferente. Existe isso... Pode ser até para você essa pergunta. Também, não é? Existe isso de você ter que ser fiel a esses movimentos ou isso é uma bobagem? As pessoas que estão acreditando nessa conspiração... Não, isso é uma... Desculpa, acabei te interrompendo, Marilis, mas isso é uma bobagem. Esse não é o princípio do... Vamos separar um pouco, porque movimentos são diferentes, né? O MBL é um movimento que tem uma ideologia... Eu não diria que é uma ideologia clara, mas que se pretende ter uma ideologia. Eles oscilam ali entre o liberalismo e o conservadorismo, sem muito definir o que eles são, mas eles têm uma proposta ideológica. Quando você vai para o Acredito, que é o movimento do qual a Tabata faz parte, ou então para o Renova BR, ou então a turma do RAPS, aquilo ali, o objetivo maior deles é promover, tem um agora também, é promover, principalmente... políticos que sejam mais reflexivos, políticos que tenham mais qualidade. Mais bem preparados. Mais bem preparados, mas eles vão da esquerda à direita partindo do princípio mesmo de que quanto melhor você tiver, quanto melhor for a qualidade da representação no parlamento, melhor vai ser o resultado conjunto desse parlamento, né? E aí, evidentemente, a população vota em quem achar por bem votar. Então, eu não diria que faz algum sentido a acusação que o PDT faz contra a Tabata de que ela, na verdade, estaria sendo mais leal ao Acredito do que ao PDT. Ao Lehmann, ao Huck, exatamente. Ela está sendo, né, acusada. Houve, inclusive, um balanço que alguém fez, um cientista político fez e distribuiu no Twitter, muito interessante, que ele pegou o seguinte, ele pegou... O voto típico de todos os partidos políticos nessa legislatura, né, de janeiro para cá, e plotou no meio desse gráfico a Tabata. A Tabata vota ali entre o PDT e a Rede, e muito longe do Partido Novo, muito longe de qualquer outro partido de direita, ou mesmo os partidos que a gente no Brasil coloca no centrão. Ou seja, a Tabata está, ideologicamente, no lugar que ela tem que estar. Ela só acredita que é preciso fazer uma reforma da Previdência. E, por isso, votou na reforma da Previdência. Olha só, a polêmica toda com os deputados dissidentes veio depois da votação da reforma e em primeiro turno na Câmara. O Rodrigo Maia queria fazer o segundo turno logo, de preferência até hoje, mas não deu, ficou para agosto. Depois disso, a proposta vai para o Senado. O Pedro, vai ser outra vitória de lavada? Como é que vocês estão vendo isso? Eu tenho a impressão que vai ser uma vitória... Tem de ser mais fácil do que foi. Ele já construiu o caminho para... É isso mesmo, eu concordo com você. Eu não acho que ele construiu o caminho. Eu acho que o caminho foi construído vamos dizer assim, por essa coalizão dominante que hoje identifica como necessária a reforma da Previdência. Existe um consenso na sociedade. Mas o Rodrigo Maia, ele entrou de cabeça. Nós entrevistamos ele aqui para o canal e no dia que ele deu a entrevista, nós passamos praticamente o dia inteiro na casa dele esperando o momento para ele nos atender, porque só foi atender no final da noite. Foi governador, deputado, ele trabalhou muito. Eu pensei que você estava falando ele, o presidente, por isso que eu estava me referindo. Eu penso porque, assim, eu acho que o governo Bolsonaro, ele jogou muito mal com todo esse processo da reforma da Previdência. De não ter construído primeiro uma coalizão majoritária, uma coalizão estável, ter aberto mão disso e ter optado por uma estratégia de coalizões ad hoc, coalizões episódicas e que, a meu ver, se torna muito mais caro, muito mais complicado de se construir. Mas como se criou um consenso muito forte na sociedade, em especial nos grupos relevantes, né, a opinião pública, a mídia, empresários, em favor dessa agenda, tornou, vamos dizer assim, o caminho mais fácil para o Executivo, a despeito dos erros que o Executivo teve de coordenação desse jogo. Mas eu acho que a reforma, ela passa apesar do presidente, porque o presidente jogou contra essa reforma o tempo todo. Existe um argumento interessante, e eu não sei se eu concordo em particular com ele não, mas eu acho que uma proposta de discussão interessante, que é o seguinte: porque, de certa forma, se você parte do princípio de que a reforma da Previdência é impopular, e é evidente que é impopular no sentido, você pode até considerar ela necessária. Agora,
se aposentar mais tarde e com menos dinheiro, ninguém quer. Lógico. Evidentemente. Especialmente, né? Porque você impõe perdas a grupos específicos da sociedade. Claro. Independentemente do desgaste político com determinadas categorias, funcionários públicos, etc. Independentemente disso, é um remédio amargo, necessário, porém amargo. Existe um argumento interessante, eu só não acho que necessariamente a turma do Bolsonaro seja inteligente o suficiente para fazer toda isso. Agora, a partir do momento que você percebe que existe um engajamento do presidente da Câmara, também do presidente do Senado, mas em particular do presidente da Câmara, a partir do momento que você vê que as forças que têm influência sobre o parlamento na sociedade já estão empurrando nesse sentido, para o presidente da República fazer o jogo que ele fez acaba sendo positivo porque ele não pega o desgaste de ter feito a aprovação da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, entrega para empresários e mercado financeiro, que foi um eleitor importante dele, a entrega prometida. Mas essa fatia está consciente de que isso foi uma conquista do Rodrigo Maia e não do presidente. Está consciente, no entanto, também tem ainda uma visão extremamente favorável do Paulo Guedes e, portanto, ainda está ali na base de sustentação. Mas eu acho que o Rodrigo Maia, você vê pelas as declarações, entrevistas que ele deu aí no final de semana, ele está ocupando esse espaço com uma forma... Ele diz o seguinte, tentando, né? Nós não vamos aprovar nada que vai gerar dinheiro, caixa rápido, presidente. Eles vão aprovar reformas estruturais e tal, mas nada que libere grana de curto prazo para a Caixa Há 2 anos só. Pensa daqui a 2 anos. Como é que essa reforma da Previdência vai ficar lembrada? Vai ficar uma reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Porque num regime presidencialista como o nosso, o presidente, como tem uma base eleitoral nacional, e os deputados, como tem uma base eleitoral regional, no máximo estadual, muitas vezes concentrada em alguns municípios contíguos, eles derivam utilidade eleitoral de benefícios locais, enquanto o presidente deriva utilidade de uma base nacional. Então, políticas universais, como a reforma da Previdência, é muito difícil que o parlamento, a não ser algumas figuras específicas, como o presidente da casa, possam reclamar o crédito disso daí. Mas daqui a 2 anos, o crédito vai ser computado no governo Bolsonaro. Não vai ser. Tem uma outra coisa, eu até como falei. Se não tivesse passado, o custo teria sido computado no governo Bolsonaro. A minha dúvida é claro que você tem razão, o processo eleitoral brasileiro, ainda mais com o nosso sistema de voto, é assim mesmo, mas eu acho que tem um ponto relevante aí, que é o seguinte, não está claro ainda se isso vai ser ônus ou bônus. Exatamente. Daqui a 2 anos. Exatamente. Isso não acho que seja uma coisa clara. Exatamente. Tudo bem, pode ser na conta do Bolsonaro. Agora, não vamos esquecer o seguinte, tem uma chapa aí se ensaiando, que é uma chapa João Dória-Rodrigo Maia, que é uma chapa de centro-direita, que pode ser, se partindo do princípio de que o eleitorado brasileiro, depois de ter feito essa guinada tão radical à direita, continuará, pelo menos no próximo ciclo eleitoral, nesse lugar aí, na escolha do presidente da República, o Bolsonaro tem um concorrente importante aí. Extremamente. Se ele vacilar, se ele fizer um governo apenas para aquela turminha do Twitter, ele periga... Vamos só voltar um pouquinho para a coisa da reforma em si. Sabe que o ideal seria a reforma perfeita, mas a gente também sabe que não existe reforma perfeita. Do que a gente já sabe que aconteceu, o que é bom e o que é ruim? Dá para fazer essa análise? O bom é a idade mínima, você ter a idade mínima. Essa questão da idade mínima, ela é fundamental. Houve uma mudança na estrutura etária, o aumento da expectativa de vida, ele realmente inviabiliza os sistemas de previdência como foi criado, sob o sistema de repartição. Enfim, então isso é bom. O que é ruim, não ter colocado na reforma, por exemplo, o ajuste de você mudar a idade mínima conforme você aumentar, conforme for aumentando a expectativa de vida. Porque as pessoas, principalmente no Brasil, a Previdência é vista como um ganho extra. É um ganho extra. Eu vou me aposentar, ter essa renda extra, mas vou continuar trabalhando. E a origem da Previdência é justamente você cuidar
nos últimos anos de vida de uma pessoa para que ela não passe necessidade. Os mais, desculpa interromper, os mais afluentes, tradicionalmente no Brasil, se aposentam muito antes dos que vão ganhar salário mínimo, pelo menos 10 anos. Agora, esse é um outro ponto. E por conta da oposição ser tão simplista e não entrar na discussão e não oferecer propostas, você aprova uma reforma que a gente sabe que o principal problema, o grande problema, e agora vão me marretar aqui nos comentários, está no setor público, enfim, os funcionários públicos e tal, e você tira uma contribuição enorme da parte privada, do setor privado. Você resolve na Previdência, sabe, tem 20% dessa reforma está resolvendo questões trabalhistas e não de Previdência. Quer dizer, a oposição tinha que vir e falar assim, olha, não é essa a reforma, tem que fazer a reforma, mas a oposição vem e diz que não precisa de reforma. Aí... Tem uma questão aí que eu acho, ainda na linha da pergunta da Marilis, que vai se tornar um problema grave, que é essa intromissão do Bolsonaro nos 45 do segundo tempo. Em nome dos policiais. Por que isso é relevante? Do ponto de vista da União, junta ali policial federal com policial rodoviário federal, com carcereiro, que é quem está nesse negócio, não faz muita diferença em termos de dinheiro absoluto. Agora, no momento que você incluir os estados, a polícia militar, como funcionários públicos estaduais, representam nas previdências estaduais um dos maiores pesos de custo do Estado. Cada coronel PM que se aposenta aos 45 anos de idade, aos 50 anos de idade, são 2 salários de coronel PM que entram, né? O do cara que substitui e o dele que continuará nos próximos 40 anos ganhando aquele salário. Isso vira um problema, Pedro, inclusive para você remunerar melhor os policiais na época em que estão trabalhando. Num momento em que um dos grandes problemas do Brasil é um problema de segurança pública que exigirá, por natureza, aumento de policial para você ter uma força policial de maior qualidade. Isso vai se tornar um problemaço ou para as assembleias legislativas, ou o que talvez seja mais provável é que os governadores consigam incluir os estados no Senado, né? Se for acontecer a paridade, e é muito difícil não acontecer a paridade, nosso presidente abriu um buraco gigante para os estados nessa reforma, nesse movimento nos últimos minutos ali. O governo liberou em 3 dias 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares. Eu vi muita gente pegando carona nesse número e comparando com a compra de votos do mensalão. Carlos, é a mesma coisa? Você dá dinheiro que vai para a saúde e dinheiro que vai para a conta do deputado? Ou eu estou sendo ingênua e, na verdade, vai tudo para o bolso do deputado? Tá sendo dura, porque esse dinheiro não é dinheiro fruto de corrupção, certo? Então, esse dinheiro é fruto do orçamento público, certo? Essa é uma moeda de troca que a nova República criou, certo? A Constituição de 88, ela delegou poderes ao presidente para que ele tivesse discricionalidade na execução orçamentária. Enquanto o orçamento é votado, é uma escolha do parlamento, mas a execução volta para o presidente decidir o que vai ser ou não vai ser executado. Com esse poder, é natural que o presidente faça política com isso, ou seja, utilize a execução orçamentária como moeda... Legal? É legal. Não tem, pode ser moralmente questionável. Muitas pessoas têm pruridos com essa moeda de troca, mas é uma moeda de troca convencionalmente utilizada no presidencialismo de coalizão, fundamental para construir e sustentar coalizões majoritárias no Congresso, uma vez que esses parlamentares, como precisam nutrir bases eleitorais específicas no local, redes de interesse local, e essas redes de interesse local, elas são nutridas com esses recursos públicos, que são políticas públicas. Inclusive, eu tenho um trabalho que mostra que essas políticas públicas locais, elas também geram benefícios para essa população que é objeto dessas políticas. Por exemplo, municípios que mais recebem emendas dos parlamentares diminuem mortalidade infantil, por exemplo. Melhoram a educação básica, melhoram o emprego formal. O grande problema dessas políticas locais de autoria dos parlamentares e sob discricionalidade do presidente é que os benefícios não são sustentáveis ao longo do tempo, porque a lógica que
vamos dizer assim, incentiva o parlamentar a alocar uma grana para um determinado município, não é uma lógica da necessidade do município, mas uma lógica da necessidade eleitoral dele. Então, ele tem uma base local, da empreiteira local, do juiz, do padre, que precisam economias locais de sobrevivência, eu levo políticas para ali e garanto a minha sobrevivência eleitoral. Estão enxugando gelo. Mas não necessariamente, mas assim, um município X pode não mais precisar daqueles recursos para lidar, por exemplo, com mortalidade infantil. Mas o município Y, que o parlamentar não tem essa conexão local, vai ser um município esquecido. Nunca vai receber essa emenda. Então, o problema é não ter uma coordenação na alocação disso e a lógica ser uma lógica eleitoral. Isso é um problema. Mas, assim, não dá para chamar isso de corrupção. Isso faz parte do jogo. Em qualquer democracia do mundo, inclusive americana, inclusive o termo nos Estados Unidos para esse tipo de política se chama pork barrel, ou seja, se chama barril de porco, porque a lógica era o parlamentar nacional que levava um barril de gordura para alimentar as suas bases locais para a energia elétrica. Então, isso é uma política super tradicional. Os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, sobrevive com pork barrel. Então, o problema não é pork barrel para o Brasil, não é política local, ou que o presidente faça desse mecanismo uma moeda de troca. O problema é saber se os municípios que estão sendo beneficiados, eles de fato necessitam disso. Se você retira essa moeda de troca do presidente, dificulta o jogo para o presidente, porque o presidente, como eu te falei antes, não tem maioria. Inclusive o presidente o presidente Bolsonaro preferiu não ter essa maioria. Então, o grande problema para o Bolsonaro de ter utilizado esses recursos no apagar das luzes da reforma da Previdência foi o custo. A minha crítica é que se ele tivesse construído essa coalizão desde o início e ter definido claramente com os parlamentares o que seria trocado em troca do quê, a necessidade do volume de troca seria menor. Como ele revelou para os parlamentares, de forma muito tardiamente, que necessitava do apoio deles para que a reforma fosse aprovada, era natural que os parlamentares inflacionassem o preço do apoio. Se coloque na posição de um parlamentar, um presidente que te maltrata, que chama você de velha política, que não leva você em consideração, mas na hora H precisa do teu voto. Bolsonaro virou refém do Congresso? Em alguma medida, sim. Em alguma medida, sim. Jair Bolsonaro é refém do Congresso, mas isso não tem dúvida. Não mas assim, estou falando claramente agora, ele se colocou numa posição mais difícil. Eu acho que ficou assim, e eu vou dizer pelo seguinte, o que me dá essa impressão? O fato de ele ter feito esse movimento de emendas, depois de ter passado, e em essência eu estou concordando com o Carlos, o fato de ele ter feito essa liberação de emendas, depois de ter passado o semestre inteiro dizendo que não faria isso, em essência, o que ele disse para todos os parlamentares é o seguinte: se pressionado, eu vou fazer. Acabou. Ele perdeu qualquer autoridade que ele pode ter reunido ao longo desse primeiro semestre, foi embora. Agora, o presidente não sabe lidar com o Congresso. Mas o Congresso está aprendendo a lidar com o presidente. Bom ponto, mano. Isso daí, eu acho que vai ficar muito claro, o jogo vai começar a virar assim, o Congresso vai assumir um protagonismo cada vez maior. O presidente, eu acho que ele não consegue ter a retomada da economia como a força que a economia precisa retomar de imediato. Algumas expectativas é de que o efeito da reforma da Previdência você vai sentir efetivamente em 2 anos, por exemplo, em termos de retomada econômica. E isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que o Dória a gente tem uma entrevista com o governador de São Paulo que ele deu para a nossa correspondente em Londres. Ele estava em Londres com uma agenda de chefe de Estado, buscando recursos. Ele surfou na onda da aprovação da reforma. Enquanto o presidente estava aqui entrando com a história dos policiais, ele lá fora estava falando com os investidores: olha, aprovamos a reforma, o país vai ficar muito bom. E trouxe investimentos. Ele fez a mesma coisa em Nova York. Fez a mesma coisa em Nova York. Quando o prefeito falou que não queria e o Bolsonaro cancelou, o Dória ele já aproveitou o momento. Chefe de Estado. Enquanto o presidente almoça sozinho em Davos, o Dória almoçou com o príncipe lá e tal, enfim.
Depois da reforma da Previdência, a próxima que está na fila é a tributária. Essa aí também vai ter uma disputa política grande. Tem 2 propostas de deputados e a que o Paulo Guedes quer. Omar, além da disputa, o que a gente vai poder esperar? Vai poder esperar ter imposto novo? O que... Eu acho que o pau vai comer na reforma tributária muito mais do que na reforma da Previdência, porque se havia um consenso entre os governadores que a reforma da Previdência era necessária e resolvia um problema deles, na reforma tributária o pau vai comer entre eles. Ali, porque qual é a essência da reforma tributária? É você reduzir os impostos, né, para tornar o sistema mais eficiente, mas quem que abre mão de receita? Então, esse é... A questão não é só reduzir os impostos, né? É diminuir o número de impostos. Exatamente. Tanto que as 2 propostas vão nessa linha, né? Tanto que aquela coisa da ideia de instituir, por exemplo, um imposto por valor agregado, um dos grandes problemas desse imposto, desse IVA brasileiro, é que aí você junta numa sigla só impostos que são federais, impostos que são estaduais, e você vai ter que decidir como é que faz a repartição desse dinheiro e quem faz a repartição, e aí, né? O pau vai comer. Eu acho que isso criando também uma expectativa equivocada de redução da carga tributária, que eu acho que isso não vai acontecer. Existia uma escolha histórica no Brasil, principalmente depois da redemocratização, de proporcionar políticas cada vez mais benevolentes de inclusão social. Então, existe um pacote de políticas, um leque muito grande de políticas e que a carga tributária é consequência da oferta dessas políticas. Então, cortar tributo significa tornar o Estado incapaz de continuar pagando ofertando essas políticas de inclusão, que não são poucas. A gente corre o risco de ter um imposto sobre movimentação financeira? É possível que isso aconteça. A gente corre o risco de ter um imposto sobre movimentação financeira e a gente corre o risco de ter até outros impostos. O imposto sobre movimentação financeira, ele está rondando há muito tempo. Não é deste governo. Porque a escolha é que se não tiver carga tributária alta, com esse pacote amplo de oferta de políticas de inclusão, é inflação, né? E, vamos dizer assim, a sociedade brasileira, desde o Plano Real, já mostrou claramente que é intolerante à inflação. Agora, recentemente, mesmo com 14 milhões de desempregados e a inflação sob controle, a inflação ela desperta mais medo para o brasileiro do que o desemprego. Mas foi o grande erro do governo Dilma. A Dilma caiu por conta disso. Ela privilegiou, ela foi leniente com a inflação, não conseguiu retomada e ela... Aquela cabeça nacional desenvolvimentista, né? Ela partiu do princípio, um pouquinho de inflação não tem problema. Não tem problema se a gente tiver um crescimento maior, que sempre começa assim, a lógica, né? E ela se deparou com essa crise, Uma pergunta, nos Estados Unidos agora os bilionários estão pedindo para pagar mais imposto. Aqui está havendo esse grande movimento. Nossa, uma fila, você não imagina. Tem fila de bilionário brasileiro. Não são todos os bilionários americanos, né? Isso é uma treta lá, hein, também. Tá aumentando. Esse é um ponto super interessante. Aqui no Brasil, quer dizer, primeiro, a reforma ela não vai acabar com a regressividade, essa questão de você ter um imposto regressivo aqui no Brasil, um sistema, né? Que proporcionalmente faz com que os mais pobres paguem mais impostos que os mais ricos. E a parte de tributação de propriedade. No Brasil não é tributado. Olha só, por falar em que favorece a turma de cima. Posso fazer só um último comentário aqui, que eu acho que é importante? Gente, está todo mundo tão educado hoje. Tão comportado, pedindo para falar. Não, a Marilis pediu com tanto afeto, tanto que nós precisamos nos comportar. Mas tem uma questão que, eu acho que a questão da carga tributária quanto? 36%, alguma coisa 37, assim, né? A carga tributária é uma questão menor e menos relevante do que a natureza em si dos impostos. Ou seja, o que você está tributando e quem está tributando. Exatamente. Porque um dos grandes problemas, você estava falando da questão de oferta de serviços públicos. É óbvio que um país com o nível de desigualdade que o Brasil tem, você precisa de um Estado que tenha uma teia de proteção social relevante, porque você tem uma quantidade muito grande de pessoas que, se ficar doente, não pode trabalhar, perde teto, perde comida. Está a um passo muito pequeno
entendeu? Uma pequena crise financeira na vida pode levar você à perdição. Então, você precisa ter essa camada de serviços. O problema é, se a gente tem, que é o Estado criado pela Constituição de 1988, se a gente tem um Estado no qual a União controla boa parte do dinheiro, a perda é natural. Porque você tem, no fim das contas, a única maneira de você fazer investimento público com qualidade é você botar esse dinheiro, a maior quantidade possível de dinheiro, nos municípios. Que é a administração local pequena ali, onde o prefeito vai ter muito mais noção e bate na questão do pork barrel que a gente estava falando mais cedo. O pork barrel só existe porque no Brasil, do jeito que existe, porque a União controla boa parte dos recursos. Se você não fizer essa descentralização, a gente vai continuar com altos índices de corrupção, a gente vai continuar com altos índices de perda de dinheiro nos serviços públicos, não por corrupção, mas por ineficiência, porque tem um presidente da República que precisa decidir quais são as necessidades de uma criança no Piauí. Ineficiência no combate à desigualdade, claro. O que é o mais grave. O posto número 1 da diplomacia brasileira para o filho 03. Bolsonaro indicou o filho Eduardo para o cargo de embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos. A indicação provocou reações negativas até do guru do clã, o Olavo de Carvalho. O Eduardo, além de ser filho do presidente, disse que tem vivência pelo mundo, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, fez intercâmbio e fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Quem defende a nomeação diz que um dos pontos positivos é o bom relacionamento que o Eduardo tem com o Trump. Lúcia, isso ele tem mesmo, não tem? Ele tem. Além do hambúrguer. Mas eu desembarquei aqui como autonomeada embaixadora do grande estado do Maine, no norte dos Estados Unidos, que era onde vivia Abdu Sayão. Googlem, por favor. Nossa maior cantora de ópera. Um estado lindo, mais preservado, a natureza, e onde eu consegui nadar 15 minutos em 7 dias no oceano, de tão gelado que é. O estado do Maine... Isso ele falou a verdade, então ele falou que é muito frio. Ele disse que fritou hambúrguer. Ou ele não fala inglês, ou ele não pôs o pé na cozinha, porque os hambúrgueres são grelhados. Então, ele insultou o estado do Maine, que inclusive é conhecido pela lagosta, e não pelo hambúrguer. Não pelo hambúrguer. Agora, dito isso, agora eu vou me demitir do meu cargo de embaixadora do Maine e eu vou... Não vou defender, mas eu acho que eu vou dar munição para o Eduardo Bolsonaro. Vocês já viram os embaixadores que os Estados Unidos nomeiam, às vezes? 30% Conta que eu sei que você tem histórias maravilhosas. Primeiro, 30% das embaixadas em cidades importantes, Paris, pode ser Paris, Londres, Roma, são para não diplomatas de carreira. E isso aí não é uma preferência de republicanos ou democratas. Por exemplo, Ronald Reagan, que era um ator de filme B, nomeou um ator de filme B para embaixador no México, John Gavin. O Clinton pegou a irmã do falecido presidente Kennedy, a Jean Kennedy Smith, e despachou para Dublin, a família que tinha origens irlandesas católicas, e a família é meio heavy metal na área etílica, né? Então, o negócio era muito animado. Depois ficou-se sabendo, acho que ela está viva, tinha mais de 90 anos ano passado. Ficou-se sabendo que a escolha da Jean Kennedy Smith foi um agrado do Clinton a Londres para ficar de olho nos irlandeses, para ver como é que estava a política, entendeu? Agora, tem também a Caroline Kennedy, filha do presidente, foi despachada para Tóquio pelo Obama depois que ela ela pensou em se candidatar ao lugar da Hillary no Senado, deu uma entrevista tão desastrosa que aí não se falou mais no assunto, Tóquio. Esse tipo de coisa não acontece aqui, né? As pessoas dão entrevistas desastrosas e vão em frente. E agora a embaixadora, por exemplo, na Dinamarca é uma quiroprata, ex-atriz. Posso fazer um... Agora, você pode tudo, Pedro, fala. Um contraponto, Lúcia. Por favor. Lúcia, é evidente que você tem razão, mas tem uma diferença pequena que eu acho que a gente deveria levar em consideração, que é o seguinte: independentemente de quem for o embaixador dos Estados Unidos em qualquer país vai fazer negócios com os Estados Unidos. Claro. O Brasil não está exatamente na mesma posição. Situação, né? Agora, eu só recomendaria que ele levasse na bagagem, que é o seguinte, que ele tente ser muito discreto, porque se ele for descoberto pelo John Oliver, Stephen Colbert e os redatores do Saturday Night Live, ele não vai haver trégua. Até para ficar claro,
O quão importante é essa posição e o que essa posição representa para o Brasil lá? Olha, vamos começar para a gente ter uma noção de o que é ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Em todas as gerações na história da República Brasileira, alguns dos mais relevantes nomes da vida pública brasileira foram embaixadores em Washington. Sim. Joaquim Nabuco, Oswaldo Aranha, Walter Moreira Salles, o pai dos diretores de cinema, Roberto Campos, o principal ícone da economia liberal dos anos 60, para não falar de embaixadores de fato, como Rubens Recupero, como Marcílio Marques Moreira e tudo mais. A gente sempre teve uma preocupação. Os Estados Unidos é o país mais importante para o Brasil. Está no nosso hemisfério. Nós somos os únicos países continentais, temos histórias similares de colonização por uma nação europeia, com esse mix de nativos com africanos que vieram pela escravidão. Além disso, na história do século XX, na história do século XXI, nosso principal parceiro comercial. No fim das contas, a gente está falando pela vizinhança e pela questão econômica, da relação mais importante que nós temos. Você estar nos Estados Unidos é, em essência, a possibilidade de você abrir caminhos comerciais. Essa é a coisa mais importante. É você chegar, por exemplo, na Flórida, que tem... A Flórida tem uma produção de laranja que é muito relevante. O Brasil tem uma exportação de laranja relevante. A Flórida é o principal adversário do Brasil se a gente está falando de importação de laranja. No entanto, se você vai para o Maine da Lúcia, por exemplo, provavelmente é mais negócio para o Maine você ter laranjas brasileiras que chegaram lá mais baratas do que laranjas da Califórnia ou da Flórida. Exatamente. Por que é mais importante? Porque vai chegar mais barato. Então, no fim das contas, tem um jogo parlamentar ali, que é um jogo de você descobrir quem são os lobistas certos, quem são os deputados do Maine, quem são os deputados não sei onde. Agora, isso para cada setor... fritar hambúrguer não faz a menor diferença. Mas mesmo assumindo que o filho do presidente tivesse todas essas competências... Que não tem. Ele não tem a mais vaga experiência. E só para amarrar aqui, Carlos, desculpa, já te entregando, tem um ponto fundamental que é o seguinte, que vários comentaristas já fizeram. Eduardo Bolsonaro decidiu, por uma opção política dele, o que é um direito dele, se alinhar ao movimento da extrema-direita populista do mundo. Ou seja, ele é um cara que não vai falar com governadores democratas, com prefeitos democratas como Bill de Blasio em Nova York, não vai ter dificuldade de falar com parlamentares democratas, e todos esses são tão ou mais importantes nesse tipo de negociação do que o presidente da República. Donald Trump não é relevante assim. Falando em Donald Trump, mas ele é filho do presidente, então esse é o problema. Ele é filho do presidente. Então, claramente que isso fere a lei do nepotismo. Que ele seja um parlamentar eleito pela população, fine, está ótimo, porque isso é uma escolha da população. Mas, assim, o presidente escolher para um cargo público hierarquicamente subordinado a ele um parente, isso fere a lei do nepotismo. Então, isso claramente é crime, de acordo com a legislação brasileira. Então, isso é uma questão anterior, a despeito dele ser ou não ser competente para o exercício dessa função, existe um problema legal que o governo Bolsonaro vai ter que lidar, porque a OAB já se posicionou, outros já começaram a se posicionar, então existe um problema legal, existe uma lei. Tem um argumento, e aí eu não sei como é que vai ser decidido, mas que alguns bolsonaristas estão lançando, que é o seguinte: como este tipo de cargo em particular é um cargo que exige também aprovação pelo Senado, o fato do endosso do Senado entrar poderia fazer com que esse caso fosse... Nos casos desse tipo de cargo seria... Mas o Senado, estritamente falando, o Senado não tem representação do eleitor, ele é representação dos estados, né? Então, assim, isso é outro problema também, porque se fosse até da Câmara, poderia esticar esse argumento, mas no Senado, o Senado tem outro... Só para a gente ficar um pouquinho nos Estados Unidos, 2020 está aí, a eleição americana já começou a bombar no noticiário. Dá para já arriscar se Trump tem chance de se reeleger, Lúcia? Ele tem mais chances agora, a meu ver, do que ele tinha há 6 meses. Ele está subindo nas pesquisas,
Os democratas, eu queria dar o crédito à pessoa que primeiro falou isso, os democratas, ao contrário dos republicanos, eles têm eles devoram as suas crias. Então, eles têm uma coisa meio autofágica. A gente teve um fim de semana de muita atenção em que a Nancy Pelosi, que é a mulher que teve maior poder na história americana, uma mulher de 79 anos, e ela se referiu a Alexandria Ocasio-Cortez, que tem 29, e é a estrela entre os novos eleitos na eleição de novembro passado. E ela disse que essas 4 progressistas jovens, né, uma palestina, uma que nasceu no Sudão, a Alexandria e uma 4ª pessoa, elas representavam 4 votos entre os democratas. Aí a Alexandria deu um tremendo mau passo. Ela estava sendo naquela entrevista de corredor ali no Congresso, ela falou que a Nancy Pelosi estava escolhendo mulheres de cor e deu uma sugestão de que, como essas mulheres jovens estão recebendo muito por causa do nível de militância e violência que está acontecendo, elas estão recebendo ameaças de morte, principalmente a Ilhan Omar recebe muitas ameaças de morte. Então, a Alexandria sugeriu que a Nancy Pelosi estava abrindo a porta para elas receberem ameaças de morte. Isso aí foi um escorregão de tal ordem que, inclusive, os progressistas do Partido Democrata correram em defesa da Nancy Pelosi. E até, inclusive, o Trump. E aí o Trump adorou, porque o Trump morre de medo da Nancy Pelosi. Os progressistas do Partido Republicano. O Trump adorou e foi para o Twitter dizer: precisamos defender a Nancy Pelosi, porque ele morre de medo dela, entendeu? E aí ele fez uma coisa que ele falou de uma maneira muito racial, ontem no Twitter, de voltem para os seus países. 3 das 4 nasceram nos Estados Unidos. Queria fazer só mais um parênteses. Claro. A gente fala, o Partido Democrata depende crucialmente do voto negro americano. 92% das mulheres negras votaram na Hillary, tá? Mas é o seguinte, o establishment negro no Congresso americano gosta do Biden, porque o político negro de uma certa idade, ele se vê como uma pessoa que vai sempre ser prejudicada institucionalmente. Então, ele quer o candidato que não é risco. Então, no momento, por exemplo, a última pesquisa que saiu antes da gente chegar aqui hoje, o Trump perde pelo menos de 3 democratas, se fosse hoje a eleição. Mas de quem ele perde mesmo é do Biden. Entendi. Olha só, agora dia 20 de julho, faz 50 anos que o homem pisou na Lua. Será que pisou mesmo? Tá cheio de gente em dúvida. Se ele pisou, o que ele viu lá de cima? Terra plana, redonda? Na era da pós-verdade, o movimento ganha cada vez mais força e se tornou um dos 10 maiores riscos à saúde mundial. É o movimento anti-vacina. Surgiu depois de um estudo fraudado de um médico inglês. Isso aconteceu em 98. Ele publicou uma pesquisa dizendo que, por causa da vacina do sarampo, os casos de autismo na Inglaterra aumentaram. Ele foi desmentido, mas a onda anti-vacina continuou e vieram outras teorias. Nova York, por exemplo, está vivendo um surto da doença desde setembro. Lúcia, quem são as pessoas que acreditam nessa loucura? Em 2 espectros completamente diferentes. Tem os naturebas, que moram no Brooklyn, e como tem na Califórnia demais também, né? E tem os judeus ortodoxos que eles tinham, até o mês passado, isso foi cancelado, tinha uma isenção religiosa. Você podia decidir não vacinar se você dissesse que a sua religião era contra isso. A Califórnia já suspendeu isso. E o governador de Nova York finalmente suspendeu isso em junho. E o prefeito de Nova York, que é bastante esquerdista, mas é muito ligado à comunidade judaica. Queria fazer um parênteses. Eu moro cercada de ortodoxos e racídicos. E eu sou a apagadora de forno favorita do meu prédio. Quando o sol se põe na sexta-feira, eles estão preparando o Shabat e esqueceram de desligar o forno. Lúcia, aí eu vou lá e desligo o forno das pessoas. Que história maravilhosa. Eu sou a goia favorita do meu prédio, fico muito orgulhosa. Mas então, pouca gente sabe disso, que o drama de Nova York é bastante na comunidade ortodoxa. Em relação à religião, entendeu? Ligado à religião. Isso é um obscurantismo travestido de liberalismo, né? Porque você acreditar que as pessoas têm o direito a não se vacinar. As pessoas estão escolhendo por pessoas que não têm condição de escolher, que são crianças. Então, é a mesma coisa de cadeirinha de carro hoje.
né? As pessoas acreditam que não obrigar as pessoas a terem cadeira para criança, isso é liberalismo, isso é obscurantismo, isso é coisa atrasada, porque as crianças não escolhem isso. Quem escolhe são os pais dela. Então, os pais estão escolhendo equivocadamente sobre a felicidade e o futuro dos seus filhos. Não, Nesse caso, o Estado tem a obrigação de agir. Sem contar o potencial que isso tem de criar uma desordem de saúde pública enorme. A questão da vacinação. Nossa. Aqui no Brasil, no último mês, a gente teve um aumento de 300%, 300, gente, nos casos de sarampo no estado de São Paulo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, o movimento anti-vacina não é tão forte no país, mas tem muita gente que hesita em tomar vacina. Vamos ver aqui esse VT. O principal fator, ao meu ver, se deve ao próprio desconhecimento do que eram essas doenças no passado. Essas doenças que foram eliminadas, controladas, algumas até erradicadas pelo uso de vacinas, deixaram de circular, deixaram de fazer parte do nosso cotidiano e com isso passaram a não mais amedrontar as famílias. Então essa perda da percepção de risco, da necessidade, da urgência em se vacinar, se deveu ao próprio sucesso das vacinas. As doenças, uma vez eliminadas, deixam de ser uma preocupação diária e os eventos adversos eventuais associados a elas, as coisas relacionadas aos problemas que as vacinas podem causar, dor, febre, mal-estar, passam a ganhar uma importância muito maior num cenário onde as doenças já não estão mais presentes. E mais ainda, essa falta de percepção de risco não é somente da sociedade, da população de uma maneira geral, mas também do profissional da saúde, que também perde a urgência, perde a percepção de necessidade de cobrar dos seus pacientes a urgente adesão ao calendário vacinal correto, né? Aqui no Brasil, nós temos algumas pesquisas não muito atuais, já quase de uma década atrás, mostrando que as principais classes sociais relacionadas às piores coberturas vacinais justamente são as classes sociais mais elevadas. Esse é um fenômeno social, antropológico, que pode ser explicado aí por alguns sociólogos até como um fenômeno de procura por saúde alternativa, por experiências mais naturais. O impacto da não vacinação é óbvio. As doenças podem retornar, as doenças já controladas, especialmente o sarampo, que hoje é um exemplo no nosso país, retornando em função dessas baixas coberturas, e outras doenças, pólio, difteria, coqueluche, hoje controladas, podem sofrer o mesmo caminho que o sarampo, que é uma doença mais presente em todo o mundo, está sendo reintroduzido no nosso país. Muitos casos de sarampo apareceram também nos estados que têm fronteira com a Venezuela. Mas é incrível essa informação de que é nas classes mais altas que há uma resistência à vacina. Vocês não acham uma loucura? É evidente que é uma loucura, mas... Eu acho totalmente condizente com a maneira como as pessoas... Por isso que tem a piada do cara da pessoa do Brooklyn, são as mães do Brooklyn, que são pessoas que fazem coisas absolutamente extremas com essa obsessão de serem naturais, de desconfiarem. Sobre o negócio da fralda, tinha um movimento antifralda. Eu tinha mãe botando o bebê para fazer xixi e cocô entre os carros, na sarjeta, assim, segurando, porque não estão usando fralda. Não dá, né? Agora, na questão da vacina, gente, é um grande egoísmo também, né? Porque, assim, eu lembro no final dos anos 1990, ali, começo dos anos 2000, eu conhecia algumas pessoas, colegas de trabalho, ou seja, gente estudou, bem instruída, que lidava com informação e que não vacinava os filhos. Eu lembro, assim, eu vi, na época eu era repórter da Folha, a gente chegou a fazer matéria para mostrar que tinha gente fazendo isso, só que era uma coisa muito pequena, isolada, ninguém dava muita bola. Não existia o WhatsApp. Não existia internet, WhatsApp, Google, porque aí essa tribo de gente maluca que faz esse tipo de coisa só cresce. Você junta dois fringes, né? Dois grupos radicais distintos. Você pega uma extrema-direita antiglobalista, que a ciência, mudanças climáticas, essa turma maluca que não gosta de ciência porque a ciência é uma coisa comunista, evidentemente. E junta isso com a turma da esquerda, Nova Era, que trata com homeopatia, trata com isso, horóscopo, etc. Juntou esses dois grupos, de alguma forma, nesses fenômenos de redes sociais, virou uma massa. E tem preconceito contra a química.
tem preconceito contra todas as ciências. Contra a química, contra a pesquisa, contra tudo. E aí bate numa questão... Bate numa questão que é o seguinte, as pessoas não compreendem que a questão da vacina não é só uma decisão individual, tem uma questão estatística também. Exatamente, Pedro. Você tem que ter imunizado um percentual X da população. Se você tiver até, e eu estou chutando o número porque eu não sei, e dependendo da doença o número é diferente, se você tem até 96% da população imunizada para uma determinada doença, está tudo bem. Aqueles 4%, se um pegar, dificilmente vai ter outro não imunizado por perto. Então, um indivíduo pode até morrer, mas é só. Mas a questão é que esse índice está cada vez baixando mais. Só que a gente está começando a chegar num nível, para várias doenças, pólio é uma, sarampo é outra. Sarampo, aliás, está bastante crítico, em que a gente está no ponto em que a imunidade está descendo do ponto de estatístico, começando a entrar naquele ponto em que começamos a ter risco de surtos. Nos anos 30, nos anos 40, crianças ricas, pobres, de classe média, não importa, crianças, todo ano, toda escola tinha na turma uma criança que morreu de sarampo. A gente não sabe o que é isso de ter na escola dos nossos filhos crianças que morrem de doença. Quem vai morrer mais? Os desnutridos. Com certeza, com certeza. Todo mundo, principalmente quem cresceu no interior, conhece um costume de chamar um padre para benzer a casa, o carro, o trator. As coisas custam caro, a gente faz seguro, mas se puder ter um reforço de segurança sobrenatural, que mal tem, né? Agora, a Igreja Ortodoxa Russa está debatendo se deve proibir os padres de benzerem armas de destruição em massa. O pessoal lá benze mísseis e submarinos nucleares, tanques, caças. Um comitê de lei eclesiástica da igreja recomendou que se abandone a prática. O padre pode abençoar um soldado, porque ele vai lutar pela pátria, pode abençoar a arma dele também, porque é a ferramenta de luta. Mas míssil nuclear, aí já é demais. Muita gente discorda e um padre chegou a dizer que as armas nucleares são anjos da guarda da nação. Eu sou agnóstica demais para essa conversa, então eu vou apelar aqui para minha amiga católica, Mara Luquier, para saber como é que é isso, Mara. Morre num ataque nuclear feito por míssil benzido, vai o quê? Vai direto para o céu? Eu tenho um amigo que é religioso, é padre, e ele fala assim, o grande pecado da Igreja Católica é ter mostrado o temor a Deus do que o amor de Deus. Ele fala que é um erro da igreja que... E você vê as distorções. Quando eu vi aquela foto do presidente Bolsonaro na Marcha para Jesus fazendo a arminha, você fala... Quer dizer, virou uma coisa banal, a questão da religião, enfim, de Deus, das filosofias. Enfim, eu tenho um sobrinho que me fala, mas por que você critica tanto essas coisas? Eu falei, porque eu sou católica, trabalhei em movimentos pastorais, movimentos eclesiásticos, e tudo isso que é falado, de arma, de pena de morte, isso tudo é contra a filosofia, enfim, do cristianismo, né? Da mensagem do cristianismo. Uma loucura. Se a Marilise é agnóstica e não pode se manifestar, eu que sou ateu, estou ferrado. A Lúcia pode. Eu posso me manifestar como quem deu o vexame na frente do patriarca de Constantinopla. Eu não conheço o Papa, mas eu estava num seminário de meio ambiente, promovido pela Igreja Ortodoxa, e no final do seminário a gente tinha trabalhado muito, aí eu pedi uma margarita que veio com 2 guarda-chuvas. Quando eu levantei a margarita, o patriarca precisava passar por aquela porta. Então eu fiquei assim, segurando uma margarita, olhando para o patriarca Bartolomeu. Só queria fazer eu tenho uma teoria sobre esse negócio de benzer arma nuclear. No mês passado, houve um protesto na quarta cidade russa, Ekaterimburgo. Eles iam construir uma igreja gigantesca, ortodoxa russa. Só que os russos, 3/4 da população, eles se identificam como ortodoxos. Eles estão de saco cheio da igreja, desculpa falar, eles estão de saco cheio. E 74% da cidade falou que não ia construir igreja nenhuma ali. O Putin levou um susto, porque, como toda igreja política, no caso da igreja ortodoxa, né, no leste, no final da União Soviética, ela era o símbolo de liberdade
de oposição ao stalinismo. Então, você se declarar ortodoxo, você podia ser liberal e identificar a igreja como liberdade anticomunista. Aí caiu a União Soviética, quando entrou o Putin, ele cooptou a igreja e ela virou um braço do Kremlin. Mas, na verdade, o patriarca de Constantinopla ainda é o maior entre iguais. As igrejas são autarquias, né? Mas aí ele vai e invade a Ucrânia. E aí, recentemente, o patriarca Bartolomeu começou a conversar. Ele reconheceu uma autarquia ortodoxa na Ucrânia. Resultado, os patriarcas russos agora proibiram os ortodoxos russos de comungar em certas igrejas e fizeram um guia de turismo. Quando você estiver fazendo turismo, não comunga aqui, comunga ali, entendeu? Então, para mim, esse negócio das armas nucleares é cortina de fumaça, porque a popularidade do Putin, que era altíssima, está caindo, foi revelada há 2 meses com 30 e poucos %. Ele ficou tão zangado que o Instituto de Pesquisa rapidamente subiu a popularidade dele para 70%. Então, a igreja está farejando isso e está querendo não amarrar o cachorro só com o Vladimir. A gente dá risada, mas eu tenho medo. A Rússia é uma espécie, assim, de grande Venezuela de direita, né? Olha, enquanto isso, nos Estados Unidos, a preocupação é com outro tipo de seres de outro mundo, os extraterrestres. 500 mil pessoas confirmaram presença num evento de Facebook para invadir a Área 51, dia 20 de setembro. Esse lugar é uma base militar americana onde muita gente acredita que o governo esconde segredos de visitas alienígenas, incluindo algumas naves e até uns ETzinhos. O evento tem toda a cara de piada, claro. Mas, Lúcia... E não é patrocinado pela cachaça, né? Num mundo em que as pessoas não vacinam os filhos e acreditam que a Terra é plana, dá para brincar com isso? Olha, eu acho que a gente tá vivendo esse momento. Lembrar aqui que houve uma reunião lá na Casa Branca, né, de pessoas totalmente da franja da sociedade. Eu acho, quando a gente diz a que ponto chegamos, eu acho que esse estado de loucura, de acreditar no inacreditável, eu acho que, em parte, começou com o senso de deslocamento que as pessoas estão tendo. Tudo está mudando tão rápido. As pessoas estão perdendo emprego, é tanta mudança, que você, por mais racional que você seja, você acredita numa coisa muito esquisita, porque você sente um certo consolo disso. Eu vou dar um exemplo. Essa famosa conspiração QAnon, sabe os elementos dela? Conte. Não. Que o Trump... Essa aqui é famosa, essa conspiração que o... que aqui inventou o Pizzagate, que a Hillary Clinton fazia tráfico numa pizzaria, não sei o quê. Lembro, nossa história. Sabe quais são os elementos? Tráfico de criança. Tráfico de criança. Não era de drogas, não. Não era de droga, era de criança. Um dos elementos é o seguinte: o John Kennedy Jr., na verdade, não morreu naquele acidente, ele está vivo e escondido. E operando junto com o Donald Trump, eu adoro ela. Ele vai se juntar ao Trump para salvar o mundo de injustiças. É verdade, essa é a teoria. Ele vai botar Nancy Pelosi em cana, vai resolver todos os problemas. Porque a elite do Partido Democrata está toda envolvida com um grande ciclo de pedofilia mundial. Grande ciclo de pedofilia mundial. Essa é o QAnon, quer dizer, um ser humano, você pode até descobrir que a pessoa de quem você compra o seu jornal todo dia e que age de maneira razoável, pode acreditar nisso. Eu acho que é uma nova forma de religião, uma forma de consolo que as pessoas... Vou deixar aqui uma dica de documentário, para quem não viu, até por conta dessa pesquisa que saiu no Datafolha ontem, dizendo que 7% das pessoas acreditam que a Terra é plana. Tem um documentário, tá no Netflix, é bem interessante, que acho que o documentário A Terra é plana. E dá para entender um pouco disso que a Lúcia está falando, dessa loucura e da necessidade, às vezes, de pertencimento que as pessoas criaram agora. E elas entram nesses grupos e elas se sentem acolhidas, abraçadas, mesmo que seja para acreditar numa loucura. Marilisa, o Flávio Dino, que esteve aqui, o governador do Maranhão, que esteve aqui semana passada, ele encontrou com o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta. Aí disse que no encontro lá, eles conversando, ele falou assim: ministro, conta pra gente, é plana mesmo? Muito bom. Gente, o Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Quem é membro, a gente estica a conversa e aí o assunto é profundo. A gente vai falar de deep nude, deep fake,
Você sabe o que significam esses termos? O Pedro Doria vai explicar tudinho pra gente, porque ele sabe tudo. Agora, antes que a gente termine, não sei se vocês já viram, mas, gente, Lady Gaga e Bradley Cooper juntos e Shallow Now. Na verdade, a gente só fez o programa para agora, no final, contar isso que é a notícia mais importante do dia. Aproveita, assina o canal, aperta o sininho ali. Quem ainda não é inscrito aqui, pode já se inscrever no canal. Quem quer ser membro, é só clicar aqui nesse botão azul, mas tem que fazer pelo computador. No celular ainda não dá. Valeu, até semana que vem, com a volta triunfal do Antônio Tabet. Um beijo. Gente, mas vocês viram o documentário? Não vi. Assistam, gente, dá pra entender. Eu sei deepfake, mas eu não sei o que é deepfake. É uma espécie, é um subgrupo de deepfake. É mais louco ainda. Essa coisa do QAnon, o melhor é essa última virada dessa última semana. Eu esqueci o nome desse bilionário pedófilo que agora vai ser processado. O Epstein também ia ser punido. Exatamente. Ele deu muito dinheiro pra a nova versão é justamente que começou a se desvendar tudo. Porque ele deu muito dinheiro para democrata, né? É verdade. É muito louco isso. É muito louco. Não, são...